Então, bora para nosso devocional, que hoje está interessantíssimo. Servindo um cafezinho. Hoje é para você, meu irmão, minha irmã. Tá servindo um cafezinho? Então, bora. Que hoje nós vamos falar sobre casamento. Quem já casou, quem vai casar e quem tem a linha de pensamento de que não quer casar. E diante dessa carta de Paulo à igreja de Corinto, essa carta ela tem que ser analisada com muito cuidado, porque há pessoas que ao ler ela superficial, entende, tira suas conclusões antecipadas, precipitada, de que Paulo não defende o casamento. Pelo contrário, ele defende e ainda aconselha. Ele, sendo como um servo do Senhor Jesus, aconselha aos casados, aos solteiros, e também apresenta os mandamentos de Deus em questão do casamento. Então, é por isso que a Bíblia ela foi feita para nós meditarmos e analisarmos com cuidado, para ver de fato o contexto, o que está querendo dizer. Porque há pessoas que acham que Paulo, defendia ser solteiro só e não queria que ninguém casasse. Não é bem assim. E aí eu queria ler um versículo aqui só de partida aqui. Mas toda a carta no capítulo 7, nós vamos dar uma pincelada aqui. Só para começarmos o capítulo 7, versículo 7. Gostaria que todos os homens fossem como eu, mas cada um tem o seu próprio dom da parte de Deus. Um de um modo, outro de outro. Ele está dizendo que gostaria que todos fossem como ele. Como que ele era? Solteiro. Ele deixou os desejos, de casar, os desejos de ter um esposo, uma família. Ele deixou tudo para servir a Cristo. Porque a vida dele de missionário, de evangelista, a vida era difícil. A história, a repercussão de Paulo vai contar o tanto de lugar que ele passava, onde que ele era perseguido. E se ele fosse casado, tivesse esposa e filhos, como que seria? Ia ser bem complicado, né? Paulo tem uma esposa e filhos, o quanto que ele sofreria e a família dele. Então, ele resolveu ficar solteiro para servir a Cristo. É como ele está dizendo. Como eu resolvi assim, mas cada um tem seu próprio dom da parte de Deus, um de um modo, outro de outro. E Paulo está nesta carta respondendo uma carta que a igreja de Corinto tinha enviado para eles. Para você ver que não é só as minhas palavras, no versículo 1 está dizendo assim: quanto aos assuntos sobre os quais vocês me escreveram, ou seja, a igreja de Corinto estava tendo questionamentos e dificuldades a respeito dessas questões dentro da igreja. Então, eles tendo Paulo como pai da fé deles, eles tendo essas dificuldades, foram resolver o problema deles com quem? Com o líder espiritual deles, que era quem? Paulo naquele momento. Foi o que nós falamos ontem. A gente tem que levar as nossas questões ao nosso líder, ter confiança nele, Tem alguns casos que tem pessoas que não confiam, mas aqui está falando que levou até Paulo. Eles estavam tendo dificuldade. E qual era a dificuldade? Estava havendo muita imoralidade sexual. Então, diante deste pecado e deste erro grave que estava acontecendo ali, no meio dos solteiros e dos casados, estava tendo muita dúvida. Paulo responde essa carta dando conselhos dele mesmo, quando sendo servo de Deus e sábio, e também apresentando os mandamentos de Deus, começando pelos solteiros. Quando Paulo responde essa carta dos Coríntios, Paulo defende o matrimônio ou o casamento como proteção contra a fornicação. O que é a fornicação? É o ato sexual antes do casamento.
Tem pessoas que não entendem isso, né? A fornicação, então é isso. Estava havendo muita prática sexual antes de casar no meio de quem? Dos solteiros. Então, Paulo está respondendo essas dúvidas dele quanto a isso que estava acontecendo. E aí, começando o conselho de Paulo ao solteiro, ele está dizendo: digo, porém, aos solteiros e à viúva, é bom que permaneçam como eu, como? Sozinho, sem marido, sem esposa. Mas se não conseguem controlar-se, devem casar-se, pois é melhor casar-se do que ficar ardendo de desejo. O que estava acontecendo ali dentro daquela igreja? No meio daquele povo, tinha pessoas que estavam solteiras, mas só que não continham o desejo sexual. Então, quanto a isso, haviam solteiros que não continham o desejo sexual, além de ficar desejando demais ter a prática sexual, eles estavam tendo a prática, ou seja, estavam fornicando. Não casavam, mas estavam errando, estava praticando o ato sexual antes do casamento. E o que Paulo estava dizendo? Se você quer ficar solteiro, então permaneça como eu, para servir a Cristo e não ter dificuldades maiores no caminho da missão. Mas se você não tem controle no desejo, é melhor então que você se case. Não fica no erro, não fica no pecado. Se você não controla, não domina o desejo, então casa. É melhor casar do que você ficar aí ardendo de vontade de fazer as coisas, matar o desejo dentro do coração do mesmo jeito, vai adiantar o quê? Então é melhor casar. Ou do que ficar praticando esse ato sexual antes do casamento. Casa, meu irmão. É isso que Deus está falando comigo comigo e com você que está aí solteiro ainda, né? Eu não, que eu já casei, graças a Deus. Glória a Deus, por isso meu casamento é uma bênção, meu marido é uma bênção. Então, para você que está aí solteiro, se você consegue controlar os desejos e você quer servir a Deus solteiro, amém, isso é muito bom, Paulo está falando. Mas se você não controla, então casa, porque senão você vai ficar no erro, entendido? Até aí tudo bem? Então nós vamos para o conselho aos casados. Paulo aconselha os solteiros e também aconselha os casados. Começando aqui, o marido deve cumprir os seus deveres conjugais para com a sua mulher. Glória a Deus! E ontem, na hora que eu estava lendo a Bíblia, eu falei com a Admilson, isso é forte. Mas você acha que aí ele vai falar só com o marido? Não, porque senão aí estaria errado. Ia ficar defendendo só um lado. Se o marido deve cumprir os seus deveres conjugais para com a sua mulher, da mesma forma, a mulher deve cumprir os seus deveres conjugais com o seu marido. A mulher não tem autoridade sobre o seu corpo, mas sim o marido. Aí meu marido falou, isso é forte. Da mesma forma, o marido tem autoridades. O marido não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim a mulher. Então, barulho aí, porque tem um caminhão aqui do lado, tá? Mas eu vou continuar, tá dando para vocês ouvir. Não se recusem um ao outro. Aí meu marido falou, isso é forte. Exceto por mútuo consentimento e durante um determinado tempo, para se dedicarem à oração. Depois unam-se de novo, para que Satanás não os tente por não terem domínio próprio. Começando, na vida de casado, quem domina no meu corpo é o meu marido. É ele que está dominando sobre o meu corpo. Eu usei o termo dominando, mas aqui está falando é autoridade. Aí pode ser que alguém fale assim, mas eu não sou escrava para me dominar. Gente, não é isso não, é sobre os desejos. O meu marido, ele tem autoridade sobre o meu corpo. E eu, esposa, tenho autoridade sobre o corpo do meu marido. Ou seja, eu sou dele e ele é meu. Entendeu, irmão? Tem hora que tem pessoas que
subentende outras coisas. E aí Paulo estava falando com aquela igreja e com nós hoje casados. Olha só, o marido deve cumprir os seus deveres conjugais com a sua mulher. E a mulher também com o seu marido. Ou seja, satisfazer os desejos do seu marido, minha irmã. E, meu irmão, satisfaça os desejos da sua esposa. Então, não é fazer o que eu quero, é fazer o que o meu marido quer. E não é meu marido fazer o que ele quer, é fazer o que eu quero. E isso em comum acordo. Entendido? Porque tem hora que não quero. Mas o desejo é do marido. Você acha que a chicotada não vem na gente? Lógico que vem. E do marido da mesma forma. Então, Paulo está dizendo, não é sobre o que você quer, é sobre o que o seu cônjuge quer. E outra coisa, não se recusem um ao outro, exceto por mútuo consentimento. O que é isso? Não se aparte do seu marido ou não deixe de praticar, né, o sexo, é isso mesmo. Ou seja, se houver um tempo determinado, tem que ter consentimento. Vou dar um exemplo. Ô marido, eu estou em jejum e oração, será que dá para eu ficar um tempo, né, sem ter relação? Se o marido aceitou, glória a Deus, tudo bem, vai jejuar e orar com o consentimento dele. Se ele não aceitou, tá falando que ele tem autoridade sobre o nosso corpo. Se ele não aceitou, você vai continuar jejuando e orando da mesma forma e satisfazendo seu marido. Se ele não aceitou, não briga por causa disso. Não fique recusando um ao outro. Se um aceitou e o outro também, tudo bem. Mas por um tempo, não fique muito tempo, porque Paulo está dizendo. Porque, cadê o versículo aqui? Depois unam-se de novo para que Satanás não os tentem por não terem domínio próprio. O inimigo é sujo. Se você fica muito tempo sem ficar com seu marido, minha irmã, se meu irmão, você fica muito tempo sem ficar com a sua esposa, o diabo vem com tentação, porque ele é sujo. Para quê? Para destruir o nosso casamento. Então, Paulo está nos orientando em questão a isso. Se vai ficar um tempo, tem que ter concordância entre os dois. Não é só um, não. É os dois que têm que consentir por um tempo curto, para que o diabo não ache lugar para destruir o seu casamento. Então, Paulo está nos instruindo a respeito disso. Vamos fazer o desejo do outro. Não é ir para o casamento achando assim, ele que vai me fazer feliz. Não, eu que vou fazer ele feliz. E quando eu faço o outro feliz, ele também vai me fazer feliz. Então, Paulo defende, sim, o casamento. Até em questão do solteiro. Se você não consegue dominar, meu querido, case. Porque tem gente que fica aí falando, né? Eu que não caso. Mas o que adianta? Fica desejando. Não adianta nada, né? Então, esses são os conselhos de Paulo. Tanto para o casado, quanto para os solteiros. E aí ele termina, já lá para o final da carta. Mas se vier a casar-se, não comete pecado. E se uma virgem se casar, também não comete pecado. Mas aqueles que se casaram enfrentarão muitas dificuldades na vida. E eu gostaria de poupá-los disso. Paulo está dizendo que uma vida de casado não é fácil. Porque aquele povo estava perguntando para Paulo. Paulo, mas e aí? É muita dificuldade. Nós estamos enfrentando esse tipo de dificuldade no casamento. E Paulo está respondendo. Se vocês conseguirem dominar os desejos carnais da sexualidade, né, a respeito da relação sexual, então mantenha-se casado. Se não, casa. Mas se você casar, não quer dizer que vai ser um mar de rosa. Só rosa, só rosa. Antes de chegar na rosa, tem espinho, meu querido. Porque são duas pessoas com visão diferente, com pensamento diferente. Tem dificuldade? Eu não sei se era essa dificuldade naquele tempo, mas hoje é essa. Então, Paulo está dizendo, tem dificuldade no casamento, mas não quer dizer que você não vai casar e que casamento é ruim. Quer dizer que tem dificuldade, mas se entrar em consenso, em oração,
o Senhor Jesus dará a solução do problema. E é por isso que ele está dizendo, eu quero poupar vocês disso, de passar por mais uma dificuldade. Porque ele já vivia dificuldade solteiro em servir a Deus. Imagina se você vai ser um missionário com a sua família, mais uma dificuldade. E tem a dificuldade de servir a Deus, né, na missão, em viajar, como Paulo viajava com a família, e também tem a dificuldade entre as duas pessoas. Então, Paulo está dizendo, eu quero poupar vocês disso, mas se vocês não conseguem ficar sem, então, case. Ou seja, casamento é uma bênção, mas tem dificuldade. E se tiver oração, vai superar a dificuldade. Então, essa é a nossa meditação de hoje. Ficou um pouco extenso o nosso devocional, mas é algo que vai ser muito útil para mim que sou casada, para você que é casada, para você, irmão, que é casado, e para você, irmão, que é solteiro. Então, eu vou deixar um link que aí você que tiver interesse de ouvir todo o estudo vai estar lá no nosso canal do YouTube. Aproveitando para você dar um like lá, se inscrever no nosso canal e ativar o sininho. Tililim, din, din. Deus abençoe e eu espero que você tenha entendido a palavra de Deus em questão e a respeito dos solteiros e dos casados, concernente à palavra de Paulo à igreja de Corinto. Deus abençoe sua vida em nome de Jesus.